Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal Repassando Direito. Hoje nós vamos falar sobre as normas jurídicas. É mais um tema da disciplina Introdução ao Estudo do Direito. E sem perder tempo, vamos então ao que interessa. Entender a norma jurídica e suas espécies e caracterizar o ordenamento jurídico são atos essenciais para compreender o direito, especialmente a diferenciação entre as relações jurídicas e outras relações sociais. Existem diversas afirmações que podem ser chamadas de norma. Quando estamos diante de uma afirmação normativa, a linguagem será utilizada de forma prescritiva, isto é, expressando uma ordem, uma diretriz sobre uma conduta humana. Contudo, entre as diversas normas existentes, nem toda norma será caracterizada como norma jurídica. Afinal, afirmações prescritivas podem ser feitas em diversos contextos, muitos dos quais são diferentes do âmbito do direito, como por exemplo normas morais, as normas de cortesia e as normas religiosas. As normas jurídicas, por sua vez, se caracterizam por integrar um sistema normativo. Isso significa que as normas jurídicas integram um sistema em que se prevêem soluções normativas para os casos, isto é, fixada a permissão, proibição ou obrigatoriedade de certa conduta. As normas jurídicas integram um sistema que regula o exercício do monopólio da força estatal. Como exemplo de normas que não são jurídicas, eu trago como exemplo as normas morais. Filhos não devem mentir para os pais, por exemplo. Temos claramente um uso prescritivo da linguagem, porém se trata de uma norma moral e não de uma norma jurídica. Da mesma maneira, quando dizemos que os jovens devem ser atenciosos com os idosos, não estamos falando de um dever jurídico, e sim de um dever de cortesia. A partir desses exemplos, podemos falar que normas morais de cortesia e religiosas podem falar desses tipos de normas. Entretanto, elas não se tratam de normas jurídicas. As normas jurídicas definem em quais casos os indivíduos podem exercer o poder estatal para constranger a sociedade a observar condutas por ela estipulada. Assim, as normas jurídicas são caracterizadas por sua coercitividade. As normas jurídicas integram um sistema institucionalizado. Então, as normas jurídicas são aquelas que participam de um sistema que possui uma regra de reconhecimento, que define critérios para uma norma seja considerada válida naquela sociedade. Além disso, esse sistema estipula indivíduos responsáveis pela criação de novas normas jurídicas e derrogação das anteriores. Por fim, estipula normas de julgamento para resolver controvérsias sobre normas jurídicas. As normas jurídicas são de aplicação obrigatória pelos órgãos jurídicos, vinculantes para os julgadores. Dando continuidade aos estudos acerca das normas jurídicas, vamos falar agora sobre as suas classificações. As normas jurídicas podem ser classificadas a partir de diversos critérios. A isto denominamos tipologia. 4 grandes critérios podem ser elencados, segundo Miguel Reale. Primeiro, quanto à abrangência. Abrangência territorial. Embora estejam vinculadas ao exercício do poder estatal, as normas jurídicas podem ter abrangência territorial distinta, conforme a competência do órgão. Temos a abrangência externa. São as normas que se originam fora do Brasil e se aplicam de forma a ultrapassar os limites territoriais nacionais. Geralmente são oriundas de tratados internacionais aplicados no Brasil, mas para isso o Brasil precisa reconhecê-los. A abrangência interna se aplicam apenas ao território nacional, sendo de uma Constituição interna do Brasil. Nesse caso, podem ser federais, aplicadas em todo o território nacional, estaduais, aplicadas dentro do território daquele Estado-membro, ou municipais, aplicadas apenas dentro do território do município. Quanto à origem,
Nós temos as normas de origem legal, que são aquelas que surgem da lei em sentido amplo, né? Aqui temos a Constituição Federal e decretos, por exemplo, não apenas leis em sentido estrito. Temos as normas jurídicas consuetudinárias ou costumeiras, são aquelas decorrentes de costumes que não violam a lei. Temos as normas de origem jurisprudencial, que são aquelas definidas pela interpretação do judiciário, definindo como o tribunal vai julgar casos semelhantes no futuro. E temos as normas negociais, são as decorrentes das vontades das partes. Quanto aos efeitos da violação da norma jurídica, essa classificação diz respeito às consequências que a violação daquela norma vai gerar. A violação de uma norma jurídica pode gerar duas consequências: a invalidação do ato e a sanção do autor, do infrator. Algumas normas geram os dois efeitos. Se a norma for violada, ela gera a invalidação do ato e ainda acarreta a sanção do autor. É o caso, por exemplo, da bigamia, em que o segundo casamento é invalidado e o autor punido. Em normas gerais, outras normas geram apenas a invalidade do ato. Se a norma for violada, o ato praticado será inválido, mas o autor não será sancionado. É o caso, por exemplo, de quando um menor de 16 anos assina um contrato. O contrato será inválido, mas o menor não será punido. Outras normas geram apenas uma sanção ao autor. Se for violada, a norma aplica uma sanção ao autor sem invalidar o ato praticado. É o que pode ocorrer em alguns contratos com cláusulas abusivas, quando for melhor para a parte de boa-fé preservar o contrato, ainda que gerando alguma sanção ao agente de má-fé. Normas que não geram nenhum dos efeitos. Por fim, existem normas jurídicas pouco frequentes, que não geram nenhum dos efeitos. Nem a invalidação do ato, tampouco a sanção do autor. Trata-se, por exemplo, de uma obrigação natural, uma dívida que juridicamente existe, mas que não pode ser cobrada. Uma última classificação é quanto à imperatividade da norma. As normas jurídicas se dividem ainda conforme necessariamente devam ser cumpridas e se as partes podem optar de maneira diversa ao que nelas foi estipulado. Aqui temos as normas de ordem pública, que são cogentes, não podem ser descumpridas ou afastadas pelas vontades das pessoas, portanto são impositivas. As normas de direito público, por exemplo, direito administrativo, tendem a ser desse tipo. Já as normas de ordem privada são dispositivas. São aquelas que prevêem determinadas situações, mas autorizam que as partes façam o contrário. É o caso das normas de direito civil, que estipulam o regime de bens do casamento, mas admitem escolhas em sentido contrário. Caracterizando o ordenamento jurídico. As normas jurídicas não existem de forma isolada, nem devem ser encaradas individualmente. Por isso, o ordenamento jurídico devemos compreender o conjunto de normas jurídicas positivas e vigentes em dado ordenamento, em dado território. O ordenamento é fundamental para a definição do direito e, consequentemente, dos fatos jurídicos. É esse direito, o conjunto normativo, que faz a passagem do fato social para o fato jurídico. Da enormidade de fatos sociais que nos cercam, somente aqueles sobre os quais incidiu o ordenamento jurídico passam a ser juridicamente relevantes. O estudo do ordenamento parte de três características principais: completude, clareza e coerência. Não obstante, as três características encontram três grandes obstáculos: as lacunas, as ambiguidades e as antinomias. Vejamos então cada uma delas. Completude. Uma vez que o direito filtra os fatos sociais que considera relevante, deixando de fora de sua incidência os fatos sociais considerados irrelevantes, o ordenamento jurídico é completo naquilo que se propõe, ou seja, todas as relações sociais juridicamente relevantes possuem previsão normativa. Coerência. Afirmar a coerência do ordenamento consiste em dizer que as normas jurídicas são harmônicas, ou seja, compatíveis entre si. Isto é, elas não se contradizem.
pois o ordenamento jurídico é um conjunto sistematizado de normas em que os conflitos são meramente aparentes, encontrando resposta e solução a partir dele mesmo. Existem alguns critérios quando de conflitos aparentes entre normas que ajudam as autoridades a decidir qual a mais adequada a se aplicar ao fato concreto. Um critério é o da especialidade. As diversas normas jurídicas se organizam no formato regra e exceção, em que a norma geral é compatível com uma norma diversa e mais específica, situação na qual a norma mais específica será aplicada. Critério da norma posterior. Se, no entanto, o conflito for entre uma norma anterior e uma norma posterior, nesse caso deve prevalecer a norma posterior. Critério da hierarquia. Em se tratando de um conflito entre uma norma superior e uma inferior, há de prevalecer a norma superior. Critérios positivos. Caso haja uma contradição, uma antinomia, dada a partir de critérios do próprio ordenamento jurídico. Outra característica é o da clareza. Alguns autores sustentam que o ordenamento jurídico prevê soluções objetivas, claras, para os casos que regula, ou seja, não há grandes problemas interpretativos. É por essa característica que grande parte das vertentes positivistas não dedica muito espaço ou esforço para discussões interpretativas ou sobre o papel dos juízes. Por outro lado, nós temos os problemas do ordenamento. Essas características são apresentadas três grandes problemas. Em oposição à completude, existem as lacunas jurídicas. Existem casos juridicamente relevantes que, no entanto, não apresentam previsão normativa positivada. O mesmo acontece quando o ordenamento jurídico ordena que seja criada uma norma específica que não é criada, impedindo, por exemplo, que as pessoas exerçam um direito. Integração do direito. Devendo o intérprete, no caso, recorrer a outras fontes para solucionar a matéria, em regra. A integração ocorrerá por meio de outras normas do mesmo ordenamento, autointegração. E, excepcionalmente, contudo, pode o intérprete recorrer a fontes distintas, inclusive fora do ordenamento, que, nesse caso, se trata da heterointegração. Em contraposição à clareza, existem casos de ambiguidade, isto é, existem normas jurídicas que trazem termos vagos ou indeterminados e, por consequência, possuem diversas interpretações possíveis. Assim, a moldura de interpretações mostra-se aberta. Muitas normas constitucionais podem ser caracterizadas como normas desse tipo. Por fim, em contraposição à coerência, existem antinomias jurídicas. Para uma mesma situação, há normas igualmente válidas, que conduzem a direções opostas e que não podem ser solucionadas pelos critérios previstos positivamente, ou quando existe mais de um critério aplicável ao mesmo tempo, conduzindo a respostas diferentes. Assim, as normas jurídicas pertencem ao mesmo ordenamento e têm o mesmo âmbito de validade, porém, sem um único critério de definição para sua validade. Por exemplo, se o critério hierárquico for aplicado, a solução é uma, mas se o critério da especialidade for aplicado, terá outra solução. Fontes das normas jurídicas. É necessário analisar quais sociais são capazes ou não de gerar normas jurídicas. Aqui nós temos as fontes deliberadas, que são aquelas nas quais a prática social é realizada com a intenção de ser criada uma norma jurídica, por exemplo, a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional, e as fontes espontâneas, as quais a prática social não foi realizada diretamente com a intenção de originar uma norma jurídica, mas acaba por fazê-lo, como por exemplo o costume com força jurídica. Como fontes deliberadas, nós temos a lei em sentido amplo. No direito brasileiro, essa é a principal fonte do direito, de modo que as demais fontes devem estar de acordo com ela. Temos também como fontes deliberadas as decisões judiciais. Essas tratam de decisões do judiciário para o caso particular sob análise. Não se trata da jurisprudência aplicável a casos diferentes daquele.
Sobre as jurisprudências nós vamos falar mais à frente. Outra fonte deliberada são as fontes negociais, né? São normas jurídicas originadas com base na vontade das partes. No entanto, para serem válidas, precisam estar em conformidade com as normas jurídicas, especialmente a lei. O principal exemplo é o contrato. Como fontes espontâneas, nós temos os costumes, né, que são fontes relevantes na tradição jurídica anglo-saxônica, né, o common law. Entretanto, na tradição romano-germânica, eles ocupam um lugar secundário e limitado à observância da lei. Para que o costume se torne uma norma jurídica, é necessário que seja uma prática social generalizada e regular, tida como obrigatória. Temos a jurisprudência também. Agora sim, são entendimentos de determinado órgão judicial sobre certa matéria. Cabe frisar que preserva-se a ratio decedente, ou seja, o entendimento não é obrigatório, exceto no caso específico do direito brasileiro, quando se trata de súmulas vinculantes. Temos a doutrina. A doutrina diz respeito aos escritos que explicam os conceitos jurídicos e as leis, servindo de base para decisões judiciais e para a compreensão das obrigações jurídicas. Não é formalmente obrigatória, mas serve para o entendimento do conteúdo das obrigações jurídicas. Como fonte espontânea, temos também o direito comparado, que trata-se da análise e comparação dos diversos ordenamentos jurídicos do mundo. É uma maneira de compreender as obrigações jurídicas e encontrar soluções para casos concretos. Não se trata de uma fonte obrigatória também, pois não decorre da autoridade estatal, nem está em conformidade com as normas jurídicas deliberadas. Para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre a distinção das normas jurídicas. Nos últimos anos, uma distinção entre dois tipos de norma jurídica transformou profundamente a maneira de lidar com os problemas do conjunto normativo. A diferença entre a jurídica do tipo regra e do tipo princípio tornou-se um ponto central de toda a discussão atual sobre o ordenamento jurídico e sobre a interpretação do direito. Quando o intérprete se depara com uma regra jurídica, não há grande margem de dúvida interpretativa, nem será necessário um recurso profundo de valores para que ela seja aplicada na solução do caso apresentado. Contudo, quando normas jurídicas do tipo princípio, os temas estão sempre envoltos em grandes discussões. A principal diferença, à luz da discussão sobre os valores, diz respeito à relação dessas normas com a ideia de direito. Isto é, as normas jurídicas podem ter um conteúdo mais relacionado às exigências de justiça ou podem ser mais indiferentes a isso. Os princípios são normas que possuem alta carga valorativa, ou seja, o seu conteúdo traz exigências de justiça para o ordenamento jurídico. Servem, portanto, para corrigir eventuais defeitos das regras jurídicas. Em segundo lugar, as regras e princípios diferenciam-se quanto ao grau de abstração. Os princípios jurídicos são normas com uma linguagem aberta, com um alto nível de indeterminação e vagueza. O conteúdo dos princípios não possui limites muito precisos. Obviamente, existem situações claramente inseridas em dado princípio e outras fora deles. No entanto, também permitem muitos casos cinzentos. Por sua vez, as regras são normas com uma linguagem bem definida. É possível ao intérprete prever o conteúdo e estabelecer o que se situa ou não dentro dela. Por fim, regras e princípios diferem em situações de conflito normativo. Em certos casos concretos, as normas jurídicas apresentam-se opostas, indicando soluções diferentes para a mesma situação. A questão, então, passa a ser qual delas deve ser aplicada. Quando regras entram em conflito, antinomia, não será possível a aplicação de duas regras opostas ao mesmo tempo. Não será possível aplicar o comando das duas regras ao mesmo tempo e ao mesmo caso. Assim, a solução será por meio da invalidação de uma das regras.
A solução para identificar qual das regras será aplicada se dá por intermédio do recurso aos modos de solução de antinomias: regra posterior, regra superior ou regra especial. Por seu turno, quando princípios entram em conflito, nenhum será invalidado. O princípio predominante prevalece conforme as circunstâncias do caso concreto. Em outras circunstâncias, o outro princípio pode prevalecer. Trata-se de uma prevalência circunstancial, uma vez que os conflitos entre princípios não são resolvidos por meio de critérios fixos e anteriores ao caso concreto. Tal conflito é solucionado à luz do contexto específico do caso. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo da disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Hoje nós tratamos sobre as normas jurídicas. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Valeu!